Bom, olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos, vamos continuar? Vamos dar continuidade ao nosso curso de gestão para auxiliar administrativo? Então, beleza. Nós estamos na folha do número 20, tá? Lembrando que tem 65 folhas, tá bom? Bom, então é o seguinte, essa aula vai ter uma duração de 15 minutos, essa é a videoaula de número 7, tá bom? Quem não assistiu às demais aulas, procure lá no Instagram que elas estão lá. O administrador financeiro deve preocupar-se com 3 tipos básicos de questões. Então, realizar análise, o planejamento e o controle financeiro, além de coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empresa, bem como participar ativamente das decisões estratégicas da empresa, visando potencializar suas operações. É importante lembrar, tá, pessoal, que todas as operações de uma empresa, elas são devidamente cronometradas e elas são devidamente analisadas para se gerar custo. 3 coisas são analisadas quando você vai fazer essa análise. É o que nós chamamos de restrição tripla, tá bom? Então, quando vai se fazer uma operação dentro de uma empresa, nós temos o ciclo de vida do projeto, desenvolvimento, planejamento, execução, controle e finalização. E dentro de cada uma dessas atividades nós temos o ciclo de vida, o tempo, o custo e o escopo, tá? O que é escopo? É uma palavra técnica dentro da área industrial chamada serviço. Decisões de financiamento. A tomada de decisão do administrador quanto à captação de financiamentos para investimentos, considerando a combinação adequada do financiamento curto e a longo prazo. Então funciona da seguinte forma: a empresa quer comprar uma máquina, então passa-se para a engenharia de produção esse projeto, a engenharia vê a viabilidade técnica do projeto e depois que esse projeto é visto a viabilidade técnica, se analisa que tipo de recursos financeiros vai se captar, se vai ser a curto, médio ou longo prazo, tá certo? Mas quem vai dar essa visão é o pessoal do gerenciamento, é o pessoal da área de gerenciamento financeiro, é o pessoal da área de finanças, tá? Geralmente nunca o pessoal da área de engenharia tem essa palavra final, tá bom? As decisões de investimentos. O administrador deve buscar a aplicação de recursos financeiros considerando a relação adequada de risco e de retorno dos capitais investidos. Bom, a primeira coisa quando vai se fazer um investimento financeiro dentro de uma empresa, a gente tem que analisar o seguinte: esse investimento ele é curto, médio e longo prazo, e uma das principais coisas que vai se fazer, dependendo do tamanho do investimento, é você analisar as políticas públicas. Por exemplo, nesse momento agora, o Brasil passa por uma estabilidade política muito grande. A gente está chegando aí numa troca de presidente, a gente não sabe se o que está vai ficar ou se vai entrar outro, então geralmente não é o momento adequado para se fazer um investimento. Agora, geralmente o agronegócio, por ele ter uma solidez, porque isso vai muito do que você está fazendo. Vou dar um exemplo: o agronegócio ele tem uma solidez muito grande. Já a produção industrial, ela não tem uma solidez muito grande, tá certo? Comida, a gente não tem crise, o nego tem que comer. Na pandemia mesmo, o dono de supermercado ganhou muito dinheiro, porque está em casa, mas tem que comer. Agora, televisão não, televisão a gente não tem obrigação de comprar, a gente pode esperar por amanhã, tá bom? Então aqui, abaixo segue alguns conceitos importantes acerca da administração financeira e orçamentária. Ciclo operacional. Inicia-se com a compra da matéria-prima e encerra-se com o recebimento da venda. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem um ciclo operacional seguinte: nós temos as entradas, nós temos as técnicas e nós temos as saídas, tá bom? Então, as entradas é a matéria-prima, a técnica são os procedimentos, as normas e as rotinas, e a saída é um produto ou um serviço, tá ok? Aí nós temos o ciclo financeiro. Inicia-se no momento do pagamento da matéria-prima e encerra-se no recebimento do pagamento dos produtos. Aí nós temos o ciclo econômico. Inicia-se com a compra da matéria-prima e encerra-se com a venda do produto. Temos o período de contas a receber, intervalo de tempo entre a venda do produto até o recebimento do pagamento. Temos o período de contas a pagar, intervalo entre o recebimento da matéria-prima até o seu pagamento. Estoques, utilizado para registrar os estoques de produtos para venda. Temos a caixa, conta utilizada para registrar todas as disponibilidades da empresa, dinheiro, aplicações, depósitos em bancos.
Capital social, conta utilizada para registrar o valor investido na empresa pelo sócio ou acionista. Gasto é o valor dos insumos adquiridos pela empresa num determinado período. Despesa é o valor dos insumos consumidos com o funcionamento da empresa e não identificado com a fabricação. Custo é o valor dos insumos gastos pela empresa com a fabricação de seus produtos. Desembolso é o valor devidamente pago pelos insumos adquiridos num determinado período. Índice de liquidez visa medir a capacidade de pagamento de uma empresa, ou seja, a capacidade de cumprir com as suas obrigações. Então funciona assim, pessoal. A empresa, ela tem todo esse fluxo para que ela possa se manter viva. E em cada uma dessas áreas há um especialista, né, uma pessoa com conhecimento técnico que pode dar ao dono ou ao gerente ou aos acionistas uma visão de futuro. O investimento é viável ou não é viável? O momento é esse ou o momento não é esse? É assim que funciona a empresa, tá? Quem acorda pela manhã e pega o seu fundo de garantia e fala, vou montar um negócio e investe tudo nesse negócio, pode estar correndo um sério risco de perder tudo que tem. Existe toda uma estratégia para se montar um negócio, tá certo? Noções de contabilidade. A contabilidade é a ciência que ocupa do registro, através de técnicas próprias dos atos e fatos da administração, das entidades econômicas financeiras, que possam ser expressas monetariamente, possibilitando o controle, o estudo, a interpretação e o fornecimento de informações sobre as variações do patrimônio das empresas, para todos os usuários interessados. Pessoal, é o seguinte, quem não controla não sabe o que tem. Qualquer coisa, então contabilidade, ela existe exatamente para se fazer controle. A contabilidade, ela é o coração de uma empresa. Nenhuma empresa funciona sem a contabilidade, tá bom? Então, resumidamente, contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio e suas variações quantitativas e qualitativas. O que é uma variação quantitativa? Quantitativa vem de quantidade e qualitativa vem de qualidade, certo? O conceito de contabilidade nos revela de maneira implícita, ou seja, fechada, as funções que irão auxiliar em sua aplicação: registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as informações contábeis de uma organização. As técnicas contábeis são procedimentos que complementam as funções contábeis com o intuito de facilitar a correta aplicação da contabilidade. Então vamos entender da seguinte forma. Tem empresas, quando ela é muito grande, que ela tem o seu gerente da área de contabilidade, né, o seu gerente contábil. E tem empresas que terceirizam esse serviço, passando isso para algum contador. O importante é que você fique atento e fiscalize como está sendo feito isso, tá certo? Para que você não tenha algum tipo de surpresa futura. Ou seja, pagamento de impostos, pagamento de fornecedores, pagamentos de empréstimos bancários, pagamento de títulos de capitalização. Isso tudo precisa ser muito fiscalizado para que você não possa ser negativado e até mesmo ser cobrado de uma coisa que você nem sabia que estava devendo, tá bom? Dentre as principais técnicas, segundo Ávila 2010, destaca-se escrituração, consiste em registrar em ordem cronológica as ocorrências que influenciam a evolução patrimonial. É importante lembrar que a escrituração é baseada em documentos comprobatórios que devem estar à disposição para consulta, visando a comprovação de sua veracidade. As demonstrações contábeis consistem em apresentar todos os exercícios efetuados em forma de condensada que apresenta os resultados atingidos pela empresa em determinado período. A Lei 6.404/76 denomina as demonstrações contábeis como demonstrações financeiras. Auditoria consiste na técnica que visa validar a exatidão dos registros efetuados e apresentados nas demonstrações contábeis, ou seja, na verificação das técnicas da escrituração e das demonstrações contábeis. É uma conferência documental de todos os procedimentos utilizados pela contabilidade. Deixa eu explicar uma coisa, pessoal. Eu trabalhei numa empresa uma vez que quando a gente chegou na porta da empresa estava a Polícia Federal na porta. Essa empresa, ela prestava serviço para o governo. E eu não sei o que foi que aconteceu, nem vem o caso agora comentar isso, mas existia indícios de fraude. E quando a gente chegou, o ônibus parou, já tinha umas 5 viaturas da Polícia Federal. E os policiais já estavam dentro da empresa, não esperaram nem o diretor financeiro chegar
eles já estavam comandados, expedidos pelo juiz, pegando tudo que era documento, pedindo os documentos e levando embora. Então, essa auditoria fiscal, muitas vezes as empresas contratam empresas de consultoria para fazer isso e entregar um relatório à diretoria da empresa. Às vezes os CEO, chefe executivo office, os donos e gerentes estão envolvidos com outros negócios, às vezes tem várias empresas, então eles não têm tempo para ficar ali que nem um vigilante fiscalizando isso. Como isso vem de terceiros, às vezes a pessoa não tem domínio sobre a atitude do outro. E segundo o dono dessa empresa, era uma pessoa muito idônea, ele disse aos policiais, né, porque sempre vaza as informações, foi um escândalo muito grande na cidade, que ele não sabia que estava havendo esse tipo de comércio, não é? E o negócio foi complicado, tá, pessoal? E esse negócio deve estar se rolando até hoje, já faz muitos anos, quer dizer, até hoje não, porque já vai fazer mais de 10 anos isso, mas a Polícia Federal fez uma visita, né, o Uber Black, né? Nunca queira o Uber Black na porta da sua empresa, tá, pessoal? O negócio é tenebroso, tá bom? Aí nós temos análise. Consiste em uma interpretação das informações fornecidas pela contabilidade, visando facilitar seu manuseio e sua utilização. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica com ou sem fim lucrativo, que possa ser avaliados monetariamente. Bom, funciona assim. Eu, Marcos, tenho uma empresa e eu tenho o meu prolabore. Dono de empresa não tem salário, tá, pessoal? Ele tem prolabore. O que é o prolabore? Ele tem sobre o lucro da empresa um percentual que é chamado de prolabore, que é um salário que ele tem, tá certo? Esse valor é percentual porque ele vai, ele tanto sobe como desce dependendo do que a empresa faturou. Então você tem o que entra, o que se paga, o que entra, o que paga, o que investe, o que sobra é o prolabore dos donos, né, da diretoria. Algumas empresas, os diretores têm até direito a ações da empresa, exatamente para que ele mantenha a empresa num nível estável, bem aceito no mercado financeiro, e ele possa ganhar dinheiro com isso. Eu conheço pessoas que estão ricas fazendo esse tipo de negócio. Então o dono, né, o Marco Antônio, pega o dinheiro que ele ganha da empresa dele e investe em fazenda, carros, aviões, faz um monte de investimentos. Mas não se esqueça, mediante a liquidez da empresa, esse capital também ele entra como forma de pagamento, tá? Tanto da parte de recursos humanos como de fornecedores. Isso vai muito da visão do juiz que eu expliquei em aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá, estamos com 12 minutos de aula, ainda dá tempo. Os bens são aqueles elementos que podem ser transformados em dinheiro e que possuem algum valor econômico, ou seja, é tudo que possa ser suscetível de avaliação econômica e possa satisfazer as necessidades humanas. Então, a pergunta é, uma fazenda, ela pode ser transformada em dinheiro? Pode, se ela tiver no meu nome. Agora, se ela tiver no nome de laranja, aí ferrou, né? O nome laranja, ele é um jargão popular de pessoas que ele não quer mostrar o que tem, então ele pega e coloca no nome de pai, de mãe. Agora tem um problema, né? A Receita Federal, ela tem como cruzar essas informações, porque se o cara é um aposentado e ele compra uma fazenda de 2 milhões de reais, onde é que ele foi buscar esse dinheiro? Então hoje o Banco Central ele consegue cruzar isso. Então esconder dinheiro hoje da Receita Federal é um negócio meio complicado, tá certo, pessoal? Então veja bem, classifica-se em bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis são aqueles que podem ser deslocados de seu local de origem para outro sem provocar danos. Pessoal, não confunda bens móveis com bens imóveis. Os bens móveis, eles se deslocam. Vou dar um exemplo. Uma máquina é um bem móvel. Uma casa é um bem imóvel, tá certo? Então, a gente tem que entender isso. Os bens móveis e os bens imóveis, tá certo? Então, bens móveis... Bom, pessoal, eu vou parar essa aula aqui, porque já está com 14 minutos de aula, então não vamos estourar o tempo, tá bom? E a gente vem para a videoaula de número 8, aí hoje a gente dá nosso curso como encerrado na videoaula de número 8, tá bom? Então vem comigo, pessoal.